Olá, boa tarde. O nosso grupo é composto por eu, João Pedro, Arlisson, Yasmin, Ítalo e Paulo. Nosso projeto ele aborda a classificação crucial de cogumelos entre comestíveis e venenosos, utilizando a base de dados Mushroom, que descreve 8.124 cogumelos de 23 espécies diferentes. Para classificar esses dados, nós escolhemos o algoritmo Support Vector Machine, o famoso SVM. O SVM ele é ideal para dados complexos como esse, por algumas razões. Primeiro, ele se sai muito bem em conjunto de dados de tamanho moderado, como o nosso, porque, apesar de ter pouco mais de 8.000 amostras, esse valor é pequeno quando falamos de machine learning. E aí, utilizando o SVM, nós vamos encontrar o melhor hiperplano para separar os dados em duas classes, comestíveis e venenosos. Segundo motivo, o SVM, com a utilização do kernel RBF, ele lida eficientemente com as múltiplas características presentes no nosso banco de dados, transformando esses dados, em um espaço de alta dimensão e permitindo a separação desses dados não lineares, da maneira mais precisa possível. O terceiro motivo é que o SVM ele traça um hiperplano maximizando as margens entre as classes, e isso ajuda a evitar o overfitting, criando um modelo mais generalizável e confiável para aplicações reais. Ou seja, o SVM, entre muitos outros algoritmos, ele se destaca pela sua precisão, confiabilidade, a capacidade de generalização, tornando ele a escolha ideal no nosso caso, no nosso banco de dados. Nós selecionamos 6 características mais relevantes: o odor, a cor do esporo, a superfície do talo abaixo do anel, o habitat, a cor do chapéu e a população, com os quais o SVM ele vai utilizar essas características para definir o melhor hiperplano e separar a nossa base de dados em comestíveis e venenosos. Aqui a gente está na função que faz o pré-processamento. Por que fazer o pré-processamento do nosso banco de dados? Porque quando a gente pegou o banco de dados, a gente viu que ele é um banco de dados de categórico. Isso quer dizer que cada letra representa uma característica daquele cogumelo. Como o nosso modelo trabalha com números, trabalha com base de dados numéricas, precisamos transformar essa base categórica para numéricos. Então, para isso, a gente usa uma função do Scustlane que é pré-processing, importando a função label encoder. Aqui a gente cria a função que vai pegar a nossa base de dados através a nossa base de dados. Aí dentro dessa função a gente pega e nomeia as colunas, todas as 22 colunas de características. No caso aqui são 23 porque a gente bota a coluna de classes. Aqui ele vai ler toda a base de dados usando a biblioteca Pandas. Aqui a gente cria uma variável que vai armazenar todos os codificadores do Labial Encoder. E aqui a gente faz um laço para ele ler cada parte da nossa base de dados e fazer a transformação usando a função Labial Encoder do Scustlane. E aqui a gente só faz uma função para testar se está tudo certo. Depois disso, depois desse pré-processamento, a gente vem para nosso modelo de treinamento. No nosso modelo de treinamento, primeiro a gente pega o caminho da base de dados e depois usa a função que a gente criou anteriormente para transformar a nossa base de dados para base de dados numéricas. E aqui uma coisa diferente é que a gente não usou as 22 características dos cogumelos. Por quê? A gente percebeu, e através da interpretação e indicação dos arquivos que vinham junto com a base de dados, a gente viu que existem 6 características que são mais importantes para definir se um cogumelo é venenoso ou não. São essas 6 características que a gente escolheu para reduzir o nosso banco de dados, diminuindo o nosso custo de computacional. Diminuindo essa dimensão, a gente pega essa característica reduzida e armazena nessa variável, e aqui em y é a nossa classe. Uma coisa que a gente faz primeiro é a validação cruzada antes do treinamento, para poder a gente ver a diferença lá no final de como fica essa validação cruzada. Aqui a gente faz a divisão
dos treinos e testes, onde 30% vai ser para testes e 70% para treino. Aqui a gente faz o grid dos nossos parâmetros, onde a gente decide 5 parâmetros possíveis para C, 5 para gama e 4 para o kernel, pois são 4 kernels existentes do SVM. Aqui já é o handle search que vai fazer as combinações desses parâmetros que a gente escolheu. Ele vai pegar esse grid e fazer 90 combinações, como a gente botou aqui, 90 combinações possíveis desses parâmetros, onde ele vai fazer uma validação cruzada de 10 folds. Aqui ele vai pegar e printar os melhores parâmetros encontrados depois dos 90 combinações. Depois que encontrado esses melhores parâmetros, a gente treina o modelo final com esses parâmetros aqui. Aí depois desse treinamento, a gente faz de novo a acurácia dele e a validação cruzada. Aí aqui a gente pode ver a validação cruzada antes e depois do treino do nosso modelo. Aqui são as funções que a gente vai salvar todas as informações do treino num arquivo. E aqui vai mostrar todas as validações cruzadas de todas as combinações que o nosso Handle Search fez. Vamos fazer a avaliação aqui dos resultados do nosso modelo preditivo para a classificação de cogumelos como comestíveis ou não, ou venenosos. E aí, como já foi dito, a gente usou a abordagem do suporte Vector Machine. E aí usou umas técnicas de otimização, né, como grid search, a validação cruzada, para poder garantir que a gente tenha os melhores hiperparâmetros. Então a gente vai entender primeiro esse código aqui, depois entender também por que a gente precisou fazer uma quantidade de treinamentos maior para conseguir chegar a 100% de acurácia, né? Uma questão de segurança aí do nosso modelo preditivo. A gente vai fazer uma pequena comparação entre outros resultados, outras combinações que foram feitas durante a busca desse hiperparâmetro, né? Desses hiperparâmetros aí. Enfim, vamos lá, o código logo. Então, essas primeiras linhas de código são as nossas bibliotecas, né? A JobLib responsável por carregar os modelos previamente treinados, né? Salvo no disco, que a gente vai treinar, depois vai salvar eles, né? Como foi no Model Train, vai carregar eles aqui depois. A NumPy, que é utilizada para operações matemáticas, né? O Serbone e o Matplotlib, que são as bibliotecas para gerar os gráficos. O sklearn Metrics, que é a ferramenta para calcular as métricas como a acurácia, né, a matriz de confusão, os relatórios de classificação que a gente vai avaliar aqui nesses resultados desse código. E a MPL Toolkits, que é necessária para criar os gráficos 3D aqui, que a gente também vai entender já já. Então, as primeiras linhas de dados, as primeiras linhas do código aqui, né, são para o carregamento dos dados do modelo. Então, a gente vai carregar o banco de dados, né, processado aqui, e aí a gente vai selecionar apenas 6 das 22, 23 features que existem no nosso banco de dados, os atributos das nossas amostras. Essas aqui foram atributos, né, as features que o documento do banco de dados falava que eram as mais relevantes para determinar se um cogumelo era venenoso, certo? Aí a gente vai fazer o carregamento do nosso modelo que foi treinado anteriormente. E aí a gente vai para a avaliação do nosso modelo, né? Então, a gente vai chegar aqui para fazer as previsões, né? E gerar os nossos relatórios. No caso, a gente vai gerar aqui a previsão, vai calcular a acurácia, né? Gerar os relatórios, que no caso vai ser a precisão, o recall e o F1 score, né? Então vai ser o percentual de cogumelos identificados corretamente em cada classe, o recall vai ser a quantidade de cogumelos reais de cada classe, né? Foram identificados corretamente, e o F1 score, que é a média harmônica entre a precisão e o recall. E aí a gente vai gerar o que? A nossa matriz confusão, que vai mostrar como o modelo vai classificar os dados. E enfim, o ideal é que todos os valores devam estar na diagonal principal. E aí
isso vai meio que indicar que todas as previsões foram realizadas de maneira correta. Um pouco mais embaixo aqui a gente tem a plotagem dos nossos gráficos, né, do gráfico 3D, com o nosso hiperplano. E aí, para plotar esse gráfico, como a gente usou 6 features, a gente vai reduzir para 3 features para a gente conseguir plotar esse gráfico, né, ser possível de ser visualizado. E aí, basicamente, esse gráfico vai apresentar a separação entre os cogumelos venenosos e os comestíveis. A gente vai colocar tudo isso em tela, porque eu não vou conseguir carregar aqui agora, nesse momento, enquanto eu estou falando, por conta do processamento do computador. Mas a gente já processou eles anteriormente e vai colocar aqui os resultados na tela. E, bom, agora eu vou fazer uma comparação breve entre os resultados que a gente obteve no treinamento, né, comparando algumas combinações, porque a gente conseguiu obter o 100% de acurácia, né, no nosso modelo, mas outras combinações demonstraram ineficácia. Eu queria comentar um pouco em relação a isso, porque os nossos hiperparâmetros que foram responsáveis pelo 100% de acurácia foram o kernel RBF, né, o gaussiano, com gama 1, C1, e aí a acurácia foi de 100%. A gente também tem aí o RBF usando o gama scale, C10, e a acurácia, no caso, foi 99,79%. E vai seguindo aí na tabela que a gente está mostrando, né, na tela. Então, a gente entende aí que o kernel RBF foi o mais eficiente, porque junto com esses outros hiperparâmetros, né, para chegar até a acurácia de 100%. Mas por quê? E aí a gente vai entender que o kernel RBF, né, ele é uma função matemática que ela vai transformar esses dados, vai mapear esses dados, né, de uma forma dimensional superior. Aí vai tornar esses padrões que são não lineares, no caso do nosso banco de dados, né, que a gente tem aqui uma variação de atributos, e esses atributos têm uma variação de valores aí diferentes para cada atributo. Então, eu tenho aqui a feature odor, e dentro de odor eu tenho vários possíveis odores. E dentro das nossas amostras, a gente percebeu que existe um número muito variado e às vezes desbalanceado entre esses valores, né, de cada feature. Então, foi interessante aí o uso do RBF exatamente porque ele faz um trato muito melhor com esses dados não lineares. Então, ele vai fazer melhor a separação, né, a classificação desses dados. Então, o que a gente conseguiu perceber? O polinomial, como a gente olhou na tabela. Então, foi o excesso de complexidade do nosso banco de dados. Então, quando a gente usa os polinômios, né, de alto grau, o modelo ele se ajusta demais aos dados de treino, aí ele vai causar o overfitting. Então, a gente vai ter um problema na nossa acurácia. Para evitar, a gente testa grau mais baixo, né? Mas isso reduz a capacidade de separação. Aí o problema 2 vai ser a dificuldade de ajuste, ou seja, diferente do kernel RBF, que vai ajustar automaticamente, o polinomial ele precisa de um grau do polinômio que seja ajustado manualmente. Em nossos testes, o melhor caso com o polinomial, ele resultou em 97,47 de acurácia, o que significa cerca de 205 cogumelos classificados de maneira incorreta. Ou seja, para o nosso modelo, isso é muito perigoso, porque a nossa grande questão aqui é segurança do nosso modelo, porque vai classificar justamente cogumelos entre comestíveis e venenosos. Logo, ter um número tão alto, né, de cogumelos classificados aí, possivelmente classificados de maneira errada, é bastante perigoso. Aí, outro kernel também que apareceu aí dentro das combinações que também apresentou um desempenho muito baixo foi o sigmoid, né, que aí o pior desempenho, né, entre os kernels, com apenas 42,79% de acurácia. Então, o que ele apresentou? Ele apresentou uma separação ruim entre as classes, né? Então, o kernel sigmoide ele funciona bem quando há uma classe, quando há uma clara separação linear entre as classes, né? Mas não é o caso do nosso banco de dados dos cogumelos. E aí, um problema onde as fronteiras entre os cogumelos venenosos e comestíveis são mais complexas, esse kernel ele falhou em generalizar essa separação. O problema 2 foi os erros massivos, então a gente tem 42,79% de acurácia, o que significa que quase metade dos cogumelos foram classificados de maneira errada.
E aí isso são cerca de 4.645 cogumelos classificados de maneira incorreta. E aí é bastante perigoso também para o nosso modelo. Kernel linear não foi incluído aí também dentro das variações, porque ele também apresentou aí uma baixa performance com acurácias inferiores a 90%. E aí a gente entende, né, mais uma vez que os dados eles não são linearmente separáveis, logo o kernel linear ele também não vai funcionar de maneira interessante para o nosso caso. Então, de maneira geral, né, de maneira uma análise final, o RBF ele funcionou melhor porque ele se adapta melhor de maneira automática aos padrões de conjunto de dados. Diferente do polinomial, ele não exige ajustes manuais complexos. Diferente do linear, não depende de uma separação simples entre as classes. Ele consegue capturar as relações não lineares, como as características dos cogumelos elas não seguem, né, uma relação linear clara. O RBF pode modelar as curvas complexas entre os pontos de dados. Aí, ele também foi o único kernel que alcançou 100% de acurácia, como a gente pôde observar. Então, nenhum erro significa que nenhum cogumelo venenoso foi classificado como comestível, e aí garante uma segurança maior do nosso modelo, né? E ele garantiu um número mínimo de erros, mesmo com configurações subótimas, né? Então, no pior cenário, entre as 90 combinações do RBF, a gente ainda teve 89,68% de acurácia, que é superior também ao sigmoide, né? Foi o pior deles. Então, em conclusão, o kernel RBF foi o melhor, né? Por conta de todos esses fatores que a gente elencou, capturar melhor as relações não lineares, um desempenho melhor que o polinomial sigmoide, e a gente conseguiu os nossos resultados aí de 100% de acurácia, tá bom? Então, a gente tem um modelo bastante seguro para a classificação de cogumelos comestíveis ou venenosos.